Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Hoje, eu e o Dr. Conrado estamos com um convidado muito especial, o professor Pedro Adami. Professor Pedro Adami, ele é doutorando em Direito na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor da Escola de Direito da PUC-RS e presidente do Instituto de Estudos Tributários, o IET. Hoje nós vamos conversar a respeito do STF, jurisdição constitucional e a pandemia. Passo a palavra para o Dr. Conrado para dar as boas-vindas para o nosso convidado. Bom, então, boa noite, doutor Pedro Adami. E é uma satisfação nós podermos conversar hoje aqui contigo. E temos uma série de coisas para conversar nesse momento de pandemia. A questão, como é que o nosso país está lidando em termos tributários com essa pandemia. Evidentemente, houve uma queda grande na arrecadação e um aumento na despesa pública com relação à questão, inclusive, do auxílio emergencial. E o papel do STF na nossa jurisdição constitucional é uma das questões assim que eu gostaria de conversar contigo, Pedro. E também, claro, vamos puxar um pouquinho para a questão da Alemanha e do Brasil, a questão da nossa Bundesverfassungsgericht lá na Alemanha e as comparações que nós podemos fazer com o nosso tribunal, o nosso Supremo Tribunal Federal e a Corte Constitucional Alemã. Então, seria mais ou menos esses os temas, e nós podemos depois, na medida que nós vamos conversando, vão surgindo novas indagações e novas questões, e eu acho que nós podemos começar com essa questão da pandemia. Como é que está sendo trabalhado isso pelo nosso Supremo Tribunal Federal, a questão tributária em relação a isso, o que está sendo articulado, quais são as dificuldades que os contribuintes estão tendo também para, no momento, gerenciar suas vidas, suas empresas. Então, essas questões, assim, eu acho que tudo isso interessa bastante às pessoas que nos acompanham, né? Muito obrigado, então, aos meus queridos amigos, né, que também são professores, professor Leandro Cordioli, que, enfim, tem uma destacada atuação na promoção desses eventos, que a gente tanto aprecia ser convidado, porque aí a gente já consegue ouvir também os amigos, né? Então, é sempre uma alegria receber esses convites. Muito obrigado, Leandro. E, obviamente, o professor Dr. Conrado Kurz, né, que é, enfim, um germanófilo como eu, né? Ele, enfim, tem mais anos de experiência no alemão do que eu, já que, enfim, domina desde a infância essa língua, né? Então, eu vou me dar a liberdade aqui, dada a nossa amizade, de tratar vocês pelo nome só e evitar os títulos honoríficos ou merecidos, né? Enfim, então, o Conrado, a gente participa de tantos eventos que envolvem a Alemanha que a gente já parece que se conhece há mais tempo do que efetivamente é, né, Conrado? Então, acho que tem essa questão de falar alemão um com o outro, parece que a pessoa se torna mais amigo, né? Porque o alemão, a minha esposa que diz que o alemão parece que está sempre se xingando, como ela diz, né? Então, gera uma certa, enfim, uma certa intimidade. Mas, tirando as formalidades, então, eu agradeço efetivamente por falar de um tema que me é muito caro, que envolve, então, a jurisdição constitucional. Eu sou professor de Direito Constitucional e Teoria do Direito. Na graduação, eu não dou aula de Direito Tributário por uma escolha. Eu gosto muito mesmo de trabalhar Direito Constitucional. E vejam vocês, Direito Constitucional 2, que é a organização do Estado, não é direitos fundamentais, né? Todo mundo que dá aula de Direito Constitucional gosta de dar direitos fundamentais. Eu gosto de dar Constitucional 2 porque eu realmente acho que a organização do Estado é um dos temas mais sensíveis, que tem um impacto direto e concreto em como nós vamos ver o Estado brasileiro. Então, uma dessas facetas exatamente é a jurisdição constitucional. E é onde eu, na graduação, perco mais tempo, né?
tratando da jurisdição constitucional, fazendo o histórico da jurisdição constitucional e também tratando das competências do nosso Supremo Tribunal Federal. Exatamente para ver se ele efetivamente pode ser considerado um tribunal constitucional nos moldes europeus, se ele é um tribunal de superrevisão nos moldes norte-americanos, ou se, como efetivamente ele é, uma mistura de tudo isso, e aí sofre com essa natureza de ser tanto um tribunal de superrevisão que não pode escolher os processos que julga, como faz a Suprema Corte norte-americana, e nem um tribunal exclusivamente constitucional, como, por exemplo, o Tribunal Constitucional Federal Alemão, mencionado pelo Conrado. Isso gera, obviamente, vantagens, no sentido de que a gente vai ter uma resposta da mais alta corte para muitos dos problemas constitucionais, que em outros países simplesmente ficam sem resposta, ou tem uma resposta nos tribunais abaixo, níveis abaixo do Poder Judiciário. Mas, obviamente, gera uma grande desvantagem, que é um tribunal assoberbado de trabalho. E o Conrado pode dizer melhor do que ninguém que um juiz com muito trabalho é um juiz que decide de forma mais rápida, que não consegue refletir tanto, ainda que seja uma pessoa, como é o caso do Conrado, diligente, trabalhadora. Há o limite dos 24 horas e há, obviamente, o limite humano da estafa. Então, a gente certamente vai ver vantagens em ter respostas para os problemas, mas vai ter desvantagens. E a gente pode usar o direito tributário como um exemplo para isso, né? Um exemplo de onde as desvantagens podem aparecer. Por alguns motivos, eu enumero dois desses. O primeiro é que o direito tributário é uma área que não atrai muita gente, a princípio, né? Eu vejo os meus alunos todos querendo ir para o direito penal, né, Conrado? Sinto muito, Leandro, que eu acho que o tributário está ainda à frente da filosofia do direito, né? Porque essa é talvez a última das áreas que os alunos queiram se dedicar, né? Mas o penal ganha sempre, todos querem ser penalistas ou processualistas, né? E o segundo é que ela, efetivamente, por ser uma área de sobreposição, ela utiliza categorias das outras áreas do direito, ela tende a ser um pouco árida e ela pressupõe conhecimentos de outras áreas. Então, ela afasta a maioria das pessoas. Basta ver que, atualmente, no nosso Supremo Tribunal Federal, nós não temos nenhum tributarista. Né? Não há. Assim como se dizia, né, não há penalistas. Efetivamente, não há nenhum tributarista de formação no Supremo Tribunal Federal. Tá? Não se pode dizer o mesmo da assessoria. Na assessoria há excelentes tributaristas, tá? Mas ministros efetivos não há. Então, respondendo, para não deixar, né, Conrado, sem uma resposta, a jurisdição constitucional em matéria tributária ela é absolutamente essencial no Brasil. Em outros países, a matéria tributária ela é grandemente matéria infraconstitucional, matéria do legislador, como é o caso da Alemanha, que se a gente quiser ser muito assim, objetivo, a Alemanha tem 2 artigos, o 105 e o 106, que tratam especificamente de matéria tributária. E todo o resto em matéria tributária precisa ser reconstruído a partir de outros dispositivos, né? Por exemplo, os alemães discutiam, Conrado, veja que interessante, Leandro, essa questão, eles discutiam se a propriedade era um limite à tributação, né? Isso na década de 80 que ficou estabelecido, né? Então, se passaram 30 anos para saber se efetivamente a propriedade deveria ser um limite. A igualdade, claro, a igualdade sim, mas a propriedade deve ser um limite à imposição tributária. Então, de novo, tudo isso para mostrar que a nossa Constituição é muito diferente. Então, ela trata do direito tributário em capítulos muito longos, né? É sempre um exercício de paciência ler, por exemplo, o artigo 155, que trata dos impostos estaduais, e ver que só o ICMS tem quase que uma Constituição americana para si, né? Então, é muito longo. A gente trata em detalhes, a gente chega a falar de qual imposto vai incidir sobre o ouro ativo financeiro, né?
o que seria impensável em constituições um pouco mais antigas, né? Então, tudo isso leva a uma função absolutamente essencial da jurisdição constitucional em matéria tributária. É impensável que os problemas não se tornem problemas constitucionais quando a gente está tratando de matéria tributária, exatamente porque o Constituinte deixou pouquíssimo espaço ao legislador tributário, né? Ele atribuiu muitas tarefas, mas não deixou muito espaço para que o legislador exercesse aquilo que nós estudamos na teoria do direito, Leandro, em toda a doutrina alemã, Conrado, que é margem de apreciação, margem de prognose, margem de conformação, né? Tudo aquilo em matéria tributária é muito reduzido, exatamente, porque a Constituição é muito detalhada, muito ampla em matéria tributária. Eu ia te perguntar, Pedro, porque tem uma questão aqui que é a questão do ativismo judicial e a questão da separação do político e do jurídico. E me parece que o fato da Constituição ser específica em termos de matéria tributária acaba trazendo para o tribunal que julga as questões constitucionais, o nosso STF, essa possibilidade de avançar no que diz respeito às questões tributárias, que tem ali na Constituição, né, tanto as competências para a tributação, quanto princípios gerais de direito tributário. Mas aí acaba que muitas vezes o que a gente teria num Estado democrático de direito, que seria uma questão constitucional e depois do Poder Legislativo fixar a arrecadação e a legislação tributária, isso acaba se misturando com o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário a gente tem visto aí, né, acompanhado várias modificações, mesmo antes da quarentena, mas me parece agora, durante a quarentena, tem questões muito significativas, que o Poder Judiciário acaba interferindo nessa questão arrecadatória, né? Como é que você enxerga essa situação? É uma questão de ativismo judicial? É legitimidade? Porque o fato da Constituição colocar as balizas, seja em termos de competência, seja em termos principiológicos, na questão do direito tributário, possibilita que o STF adentre a essa matéria e reformule, né, a questão tributária no direito brasileiro? Eu digo, né, que nas outras áreas o STF tem interferido na família, interferido na questão do direito à vida, no aborto, tem interferido na política de drogas, interferido agora nessas questões sanitárias que a gente viu no começo da quarentena, quando ele especificou quem poderia regular, se eram os estados, os municípios ou a União Federal poderiam regular as questões de quarentena sanitária em razão da Covid-19, né? Então, ele acaba interferindo e exercendo funções de governo e funções legislativas. Como é que você enxerga isso? É uma interferência arbitrária? É algo saudável? Ou, de fato, é o que a gente pode chamar de ativismo judicial? Essa assim, Leandro, essa talvez seja a principal discussão que se tem hoje com o STF em matéria tributária, né? Então, a história do direito tributário brasileiro ele é muito recente, né? Então o nosso sistema, como nós o conhecemos, ele é advindo da Emenda Constitucional número 18 de 65. E a partir daí a gente mais ou menos repetiu o que lá vinha, com obviamente modificações nas constituições de 67, 69 e depois em 88, mas o sistema em si é um sistema construído na década de 1960. O importante aqui na tua questão e por isso que eu falo da história, é que o Supremo vem num crescendo de decisões que olham para o texto constitucional, mas olham para a realidade político, social, orçamentária brasileira. E parece, se a gente quiser, que a balança está cada vez pendendo menos para o texto constitucional e mais para a situação orçamentária, mais para a situação financeira brasileira. Tá? Eu vou dar um pequeno dado que saiu nos jornais e que foi, enfim, objeto de um levantamento que eu fiz, que é apenas na pandemia o Supremo Tribunal Federal decidiu
questões que significam uma poupança de mais de 500 bilhões de reais para a União. Tá? A favor do contribuinte, há uma decisão relevante, que é o ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS, que o Supremo Tribunal Federal simplesmente não julga. E depois ele decidiu uma questão, que é uma contribuição sobre o salário maternidade, que envolve mais ou menos 6 bilhões de reais. Então, na pandemia, a gente tem um placar de 500 bilhões a favor e 6 bilhões a favor do contribuinte. Tá? Isso foi muito comemorado, obviamente, pela Procuradoria da Fazenda. Discussões de mérito à parte, uma questão que fica muito clara é que o Supremo vem olhando cada vez mais para o orçamento. Não o orçamento dele, mas sim para o dano orçamentário que, eventualmente, as suas decisões podem tomar, né, podem ter. A gente pode chamar isso, sim, Leandro e Conrado, de um ativismo. Se a gente quiser ser muito técnico, essas decisões elas são consequencialistas, né? Elas são decisões que olham para as consequências e vão dizer, bom, se eu tomar essa decisão a favor do contribuinte, talvez eu tenha uma consequência orçamentária muito drástica. Logo, eu leio a Constituição de tal forma que eu chegue ao resultado que trará a consequência que eu julgo mais relevante. Tá? Os teóricos vão chamar isso de consequencialismo por dentro, ou endoconsequencialismo. Né? Eu interpreto o direito de acordo com a consequência que eu quero chegar. Não é que eu viole o direito. Veja que aqui é uma coisa bastante refinada, né? Eu não estou violando a Constituição. Eu estou dando uma interpretação à Constituição que é aquela que leva ao resultado pretendido. Tá? A gente pode tratar aqui de uma questão, uma decisão, e sem entrar na parte técnica, que é uma contribuição para o SEBRAE, que todos nós conhecemos, onde um dos argumentos que foi citado por um dos ministros é: se nós dermos essa decisão, o sistema quebrará. Mas vejam que a decisão, todos acreditavam que ela ia ser declarada inconstitucional, essa contribuição, porque a sistemática constitucional indicava que é inconstitucional. E os argumentos de constitucionalidade e inconstitucionalidade ficaram, digamos assim, nos bastidores, enquanto a discussão orçamentária veio para o proscênio. E a gente teve, então, esse problema de uma consideração política, se a gente quiser. Né? Eu não sei efetivamente se a gente pode considerar essa como uma decisão ativista, porque ela não entra muito bem na esfera do legislador. Mas ela certamente é uma decisão que a gente pode considerar de um forte caráter político. Né? Por quê? Porque ela, digamos, se a gente quiser, ela não é deontológica no sentido de observar o texto constitucional, mas ela é consequencialista no sentido de olhar para as consequências orçamentárias e políticas que uma eventual decisão do Supremo terá. Então, o Supremo Tribunal Federal, aqui a gente já pode, né, se vocês me permitem, eu já engato aqui, ele tem uma estrutura que permite uma politização excessiva, na qual os ministros todos dão o seu voto, na qual todos pretendem dar a sua opinião. A gente tem um fenômeno desconhecido no resto do mundo, que é o da TV Justiça, né? Que para fins de publicidade e transparência é excelente, excepcional, mas que não tem só vantagens, né? Gera uma expectativa de frases de efeito, gera uma expectativa de dar o voto mais bonito, digamos assim, para ser o voto que fique na página dos jornais, né? E isso efetivamente é uma desvantagem muito grande. A gente ganha em transparência e publicidade, perde em autoridade da corte, autoridade do tribunal, né? Quando todos dão o seu voto, é possível que a gente tenha 11 razões diferentes, né? O famoso decisão do caso Elvanger, né? Onde razões semelhantes levaram a decisões opostas. Tá?
Então, assim, se a gente quiser, essa organização institucional, esse design institucional do Supremo, ele facilita, digamos assim, uma politização. Por quê? Porque eu tenho 11 posições pessoais, né? Só para terminar aqui, a outra questão é que é uma questão mesmo cultural. Veja, se a gente for olhar nos países que, né, tu foi para a Inglaterra, Cordioli, Conrado conhece bem a Alemanha, veja, juiz constitucional nesses países não dá entrevista, eles não aparecem no jornal, eles não falam com a imprensa. A gente não tem isso. Quem fala, veja, eu vou usar o exemplo da Alemanha, quem fala na Alemanha é o presidente do tribunal ou o presidente do Senado quando vai dar a decisão. Decisões que são muito, enfim, que os jornalistas realmente querem ouvir a decisão. E o que ele fala é, ele lê o voto. Não há explicações. Eu ia perguntar para vocês, Pedro, para ti e para o Conrado, que são germanófilos, né? Porque o professor Drayton Gonzaga de Souza colocou para mim, mas eu acho que o próprio Conrado já colocou também, né? E eu pergunto para os dois, né? Que me parece que no Tribunal Constitucional da Alemanha, os juízes, eles deliberam, mas é secreta a deliberação. E o voto, a decisão é do tribunal, é da corte. Não é um voto de estrelas, assim como você está colocando, né? Cada um dá para a mídia, né? Para a TV Justiça lá, e quer mostrar seu brilho, né? Quer ser a estrela do julgamento. Mas lá é a decisão da corte. Então, ela é sempre exteriormente tomada como se fosse unânime, né? Então, eu perguntaria para vocês, isso repercute nisso que você está colocando? É que tem uma coisa, Pedro até que tem maior conhecimento do que eu, inclusive nessa área, né? Pedro, assim, ó, o que tem lá, o próprio princípio da proporcionalidade, que é um princípio, digamos assim, expresso da Constituição alemã, né? Ele determina, ele não serve só para como nós, digamos assim, nós instrumentalizamos aqui. Para ele, toda a sociedade se encaixa de uma certa forma, e isso atinge a imprensa também. Então, há uma proteção, por exemplo, os julgamentos das pessoas que são acusadas, né? Há um cuidado maior, assim, porque a exposição excessiva interfere. Nós temos casos aqui, nós ficaríamos aqui o dia inteiro relatando esse tipo de coisa, né? Então, isso eu acho que é um detalhe interessante de colocar. E eu gostaria também, já falando nisso, assim, te pergunto, tu não achas assim, porque tu mencionaste a questão da pluralidade de atribuições, de competências, né, da corte, nossa Corte Suprema, que, na verdade, como tu disseste, ele acaba juntando todas as competências e, às vezes, funciona como um juiz de primeiro grau, né, em questões que deveria ser o primeiro grau mesmo que estaria julgando, né, diferentemente. Aí entra todo um sistema que eu sempre menciono aqui, a questão dos modelos do sistema continental europeu e da common law, que o sistema concentrado e hierárquico, a forma como é tratado, por exemplo, lá nos Estados Unidos, dificilmente, não existe esse parâmetro de tu começares já de um grau elevado de jurisdição. As coisas começam já na paróquia, né? Claro que aí vai depender um pouco se é do juiz estadual ou federal, mas mesmo assim a competência já começa ali, de base, não nós aqui. O nosso problema maior aqui que eu vejo é a questão do foro privilegiado, que é uma aberração, né? Eu acho que isso aí, eu fiz esses dias um cálculo que eu acho que é interessante da gente mencionar, que na jurisdição criminal há a possibilidade de que, para tu teres uma sentença definitiva, 51 juízes têm que trabalhar no processo. 51 juízes. Porque eu vou repetir o que eu falei esses dias, inclusive no nosso programa aqui. Você vê assim,
o juiz da sentença, o juiz dos embargos de declaração, o juiz da apelação, os embargos da apelação, dos infringentes, os embargos dos infringentes, o juiz da admissibilidade, o juiz que vai julgar o agravo de instrumento onde não foi recebida o recurso especial, vai para o STJ mais quantos? Embargos, etc. Isso se tiver um andamento normal. Há uma possibilidade, evidentemente, que é uma série de situações que pode encurtar as pessoas, o Ministério Público não recorreu, ou a defesa não recorreu, né? Enfim. Mas então, qual é o sistema judiciário que vai funcionar assim? Não existe. Então, mas voltando à questão constitucional, assim, eu vejo, não sei qual é a tua opinião, mas tu não acha assim que haveria a necessidade de separar o que é corte constitucional da jurisdicional, digamos assim? Eu acho que esse mix, que é a formatação que o Supremo tem, que é a formatação da Constituição de 88, e de uma certa forma vem de uma tradição também de constitucionalista do Brasil, né? Mas eu vejo, por exemplo, vamos usar aqui a Itália, né, que é um país que tem uma Corte Constitucional, né, tu tem a Corte de Cassazione, que é mais especificamente seria, mal comparando aí o nosso STJ, alguma coisa assim. Então, eu acho que haveria necessidade de haver um descolamento, porque eu penso, há necessidade de o juiz ter porque a Corte Constitucional ela trabalha com valores políticos também, né? Não eminentemente jurídicos no sentido estrito do termo, assim, digamos, né, a técnica jurídica. Há uma sensibilidade política também em alguns, claro, dentro de um certo espectro, né, não muito largo. Mas não sei qual é a tua opinião a respeito disso. Tu achas que essa formatação, porque eu vejo, só para encerrar assim esse questionamento, eu vejo, por exemplo, quando os julgamentos, o Supremo nesses últimos anos, até pela sua própria competência, fora dessas questões que tu mencionaste, né, ela praticamente todos os dias tinham julgamentos de Câmara Criminal, né? Então, isso aí desvirtua, porque há questões fundamentais em discussão que a pauta política na parte criminal, né, ela acaba se sobrepondo. E só um detalhe ainda que tu mencionaste aí sobre as preferências dos alunos. Na minha época de faculdade, que já faz um bom tempo, se dizia o seguinte, que se namora, o aluno namora, o acadêmico namora o direito penal e casa com o civil, né? E hoje eu não sei, eu acho que as noivas e os noivos do direito penal estão mais interessantes. Hoje já se casa bem aí com a parte do criminal também, né? É verdade. Então é isso, Pedro. Fica contigo a palavra, né? Outra, enfim, são 4 coisas bem interessantes aqui que eu acho que a gente pode. Eu vou começar pelas do Conrado, porque eu já respondo uma do Leandro e depois a gente pode falar do Tribunal Constitucional. Veja, assim, eu concordo contigo que a gente poderia repensar a estrutura de competências do Supremo Tribunal Federal, né? O problema fundamental que a gente vai ter é que a nossa Constituição, ela é detalhista, ela é analítica, como se chama em teoria constitucional, né? Ela traz disposições sobre enfim, sem número de temas, e a gente vai precisar que alguém seja o intérprete autorizado desse texto, tá? Então, assim, o que a gente poderia fazer é efetivamente criar um sistema no qual os precedentes do Supremo Tribunal Federal têm efetiva autoridade, ele próprio vai ser coerente com a sua história decisória, e aí a gente para de rediscutir temas né, daquele sistema recursivo que decide uma vez, mas tu sabe que aquilo ali não vai valer, que é o caso da prisão em segunda instância, né? Porque talvez daqui 6 meses mude, depois dali mais 2 meses e meio vai mudar de novo, e dependendo do réu eles vão tomar uma decisão que não respeita, e vai ser... Então, vejam, a gente teria uma forma de, sem reduzir as competências,
fortalecer o tribunal, mantendo as competências do tribunal, ainda que fosse essa infinidade de recursos que eles julgam. A outra forma de fazer isso sem reduzir a competência seria, e aqui obviamente o Conrado pode opinar melhor do que eu, fortalecer o primeiro e o segundo graus, criar barreiras efetivas aos recursos ao Supremo Tribunal Federal e ao STJ, né? Isso obviamente tem um lobby enorme para que isso não seja feito, né? Mas veja, aqui é uma opinião pessoal minha, eu efetivamente acho isso. A gente tem um sistema de seleção que não é o ideal, né, Conrado? Assim, né? Mas ele seleciona pessoas boas, né? Certamente há juízes que não gostam de trabalhar, promotores que não, mas a imensa maioria é formado por pessoas competentes, estudiosas, diligentes e atenciosas. A gente sabe disso. E de alguma forma isso é negado, a autoridade dessas pessoas é negada num sistema que admite recursos, enfim, que admite 100 mil recursos para o Tribunal Constitucional anualmente. Veja, é a velha piada, e aqui obviamente é um pouco ofensivo, mas é o despachante que se chama, né? O juiz virou despachante para a segunda instância, e o desembargador virou despachante para Brasília. Veja, isso não pode ser compreendido dessa forma. Nós deveríamos ter barreiras sérias para que os processos que chegassem fossem processos efetivamente nos quais não houvesse decisão anterior, ou que a decisão anterior simplesmente não se aplica, ou ainda que a decisão anterior vai levar a um problema muito grave que vai se repetir em demais processos, né? A gente já tentou criar os instrumentos da repercussão geral, veja, reduziram um pouco o número, mas não... E isso efetivamente compromete a autoridade do Poder Judiciário nas suas duas primeiras instâncias, que, vejam, é quem conhece o processo, os fatos do processo, né? Quem conhece os fatos do processo tem menor autoridade de quem só decide lá em cima pelo direito, digamos assim, né? Súmula 5, súmula 7, se a gente quiser, né? Então, de novo, isso me parece ser uma situação institucional que não favorece o próprio Poder Judiciário. A gente retira a autoridade de quem conhece o fato ali na frente e manda lá para Brasília para decidir de acordo com o direito. Então, se fosse assim, Conrado, se eu pudesse dar a sugestão, eu não sei se eu reduziria as competências do Supremo, dada a nossa Constituição, mas eu faria com que o Supremo se reduzisse aos processos que efetivamente precisam ser julgados. Obrigaria o Supremo a observar os seus próprios precedentes, mesmo que isso gere desconforto nos ministros, né? Eu sou contra essa posição. Então vamos ver um jeito de conseguir maioria para reverter, mas a gente não pode ficar indo para lá e para cá. E criaria uma autoridade nos tribunais e uma autoridade no juízo de primeira instância, favorecendo tudo isso, de forma que aqueles processos que chegassem lá efetivamente fossem processos que estivessem, digamos, prontos para serem analisados por uma corte constitucional. É isso. Todos os demais ficariam com as suas decisões, que são boas decisões na maioria dos casos, de segunda instância, né? Essa, obviamente, é uma opinião muito antipática, especialmente perante os meus colegas advogados, mas me parece que, do ponto de vista teórico, ao menos, é uma solução que permite uma conciliação entre a nossa Constituição e entre as competências do Supremo Tribunal Federal, como hoje postas na Constituição. Sobre os outros temas, eu vou, enfim, e aqui vai o que eu ia dizer antes, eu anotei aqui, né? É o mesmo Supremo Tribunal Federal que julga o habeas corpus do furto de shampoo e melancia e que 2 dias depois tem que julgar a interpretação da prisão em segunda instância. Vejam que são temas com impactos absolutamente diversos, né? Ainda que se possa dizer que o furto do shampoo e da melancia vão implicar numa concepção de insignificância que vai ser replicada nos outros tribunais, o que o Supremo Tribunal está fazendo é julgar um caso concreto, que envolve um furto de um bem insignificante economicamente, né? E do outro lado é julgar um caso que vai ter
um reflexo em centenas de milhares de pessoas que hoje estão num processo penal e que não sabem se elas vão ou não ser presas em segunda instância, né? É a piada que eu faço em sala de aula. Hoje, um cliente chega para vocês e dizem: eu lhe dou 500 mil reais por um parecer e o senhor tem que me dizer, amanhã eu vou ser condenado no Tribunal de Justiça pelo Dr. Conrado. Eu vou ser preso ou não? Né? Vejam, quando o direito ele não dá uma resposta clara que envolve a liberdade da pessoa, nós perdemos liberdade. Se a função do direito é regular condutas, é orientar a conduta, e nós não sabemos qual é a conduta que o direito orienta, porque o nosso tribunal diz sim, diz não, e depois diz sim, e depois talvez diga não, mas a gente não sabe, e a autoridade da segunda instância não é bem posta, isso tudo faz com que nós percamos liberdade. Né? O outro exemplo que eu ia dar, mas diga lá, Leandro. Bom, eu primeiro concordando contigo, assim, eu acho que tu chegou pelo menos trouxe uma luz nessa questão processual e nessa questão constitucional muito interessante, porque você está sustentando para nós a tese de que se resolve essa questão, né, do superpoder do Supremo ou dessa concentração, ou volume de processo no Supremo, fortalecendo a primeira e a segunda instância. Mas a resposta que a gente tem visto historicamente no Brasil, eu acho, desde 2000, né, desde o final da década de 90, é o inverso, né, o fortalecimento do Supremo, seja com essa questão da repercussão geral, seja também com a súmula vinculante, ou seja, pega e fortalece o Supremo para que os processos não cheguem lá, porque o Supremo já decidiu, né? Em vez de fortalecer a primeira instância. Isso é um negócio que eu achei muito interessante, né? Segundo, essa questão... Leandro, se me pode falar, claro. Súmula vinculante, para mim, é uma coisa que ela é muito interessante, porque o Conrado provavelmente já teve essa experiência de explicar para um alemão que existe um dispositivo constitucional que obriga os poderes a observarem as decisões da Corte Constitucional. Né? Aí eu expliquei isso para um amigo alemão e ele disse, mas e as outras decisões, eles não precisam cumprir? Eu disse, não, precisam, mas essas eles precisam cumprir mesmo. Ele disse, tá, mas e as outras? Não, veja, as outras eles precisam cumprir, mas é que essas aqui eles não podem descumprir. Tá, mas eles podem descumprir as outras? Não, veja, não podem, mas é que essas aqui, quando está numa súmula vinculante, eles são obrigados a cumprir. Então, eu passei pela mesma experiência tentando explicar em introdução ao estudo de direito e fontes do direito, né? A lei é obrigatória, mas a súmula vinculante é muito mais. Porque não tem como dizer assim. A gente tem essa situação de ter um judiciário composto por pessoas excelentes, que de alguma forma a sua autoridade não é reconhecida, porque a gente vai criando instrumentos de dar cada vez mais poder ao Supremo Tribunal Federal. Veja, na esperança, porque isso não é um dado, de que eles são os melhores eles são os intérpretes, obviamente, da Constituição, os intérpretes finais, mas eles não são necessariamente os melhores para fazer a interpretação daqueles fatos ou a própria aplicação da Constituição àqueles fatos. Isso deveria ser o papel efetivo da primeira e da segunda instância. Aí sim. Esse detalhamento da nossa Constituição, o problema, vocês lembram na época da Constituinte, né? Todo mundo queria ter o seu círculo ali, o seu quadradinho ali dentro. Todo mundo queria ter 1, 2, 3, 10. Quanto mais artigos tu tivesse para a tua categoria, melhor. Então, todo mundo queria ter um pedacinho da Constituição. Né? E acabou saindo essa Constituição boa, mas muito detalhada, com problemas de interpretação. Então, esse eu acho que é um dos grandes problemas. Mas o nosso problema, inclusive isso aí foi tema da minha dissertação de mestrado, né? Que é a questão do sistema, né? Dos sistemas, porque eu trabalhei dentro do mestrado na filosofia, com filosofia política e ética, são, digamos, os meus temas de abordagem, né?
E ali, então, eu trouxe essa questão, porque vai muito além só, às vezes, dessa coisa do juiz. Isso é uma coisa da tradição, né? Essa coisa de vários juízes. Só para dar um exemplo, assim, né? Eu sempre trago, que é um dos autores que eu trabalhei muito, e cito ele seguidamente, porque eu acho que ele é um autor ainda que traz muita coisa interessante, muito válida, para que se entenda da onde é o lugar da fala de um jurista brasileiro, né? Que é a questão, por exemplo, assim, nós entramos jovens na magistratura, nós somos muito adstritos à questão da lei. A lei no sistema continental europeu, do qual nós somos derivados, ela já no século XII virou uma ciência, que é um problema, porque tu crias muitas soluções apenas baseadas em lógica formal. Tu não trabalha diretamente, às vezes, com o fato, tu acaba achando soluções que estão na nuvem e tu vai adaptar elas. Então, às vezes, a carência fática, tu acaba criando a lógica formal para fazer uma conexão, que é um negócio perigoso. Mas isso é um problema cultural e isso realmente a gente teria muita dificuldade de trabalhar, né? Mas eu concordo contigo, assim, a dificuldade da construção, desse detalhamento. E, por outro lado, né, Pedro, assim, eu acho que essa... Porque eu venho de uma época que o nosso livro principal era o Código Civil. A Constituição, aí, claro, tinha toda aquela coisa da ditadura militar, né, que era aquela colcha de retalhos, que era aquelas emendas constitucionais, aqueles atos institucionais, aquele negócio todo, que era uma complicação, né, que foram sendo feitas aí nos anos da ditadura. E depois entra a Constituição, tentando amarrar uma série de coisas minuciosamente, e tem esse viés assim também de garantir direitos, né, que nós vimos uma experiência muito complicada e aí de repente se quis assim especificar tudo, né, cada detalhezinho, só que acabou inchando demais, né? Então eu vejo às vezes assim essa questão da jurisdição do tribunal, ele atuando em todas as áreas. Eu acho que isso acaba não somente num sentido assim, num sentido, como é que eu vou dizer, apenas de fachada, mas ele vai se esfarelando, digamos assim, né? Em termos assim, todos os dias tu tem um julgamento no Supremo Tribunal Federal, todo dia tem a TV Justiça está transmitindo. Então essa situação que poderia ficar bem no primeiro grau, num tribunal, num foro do interior do estado do Rio Grande do Sul, ou de São Paulo, do Rio de Janeiro, do lado da Bahia, não sei, mas o Supremo não podia ter esse protagonismo que acaba, me parece que isso politicamente, no aspecto assim de imagem do Poder Judiciário, mas não numa imagem para bonito, não, nós somos um poder desarmado, né? Eu acho que a sua força das suas decisões estão justamente nos raciocínios, no convencimento, né? No conhecimento jurídico amarrado com o bom senso, né? Então, acho que essa questão, isso eu acho que é muito complicado, é por isso que eu vejo assim essa necessidade. Claro, eu não estou nem falando nos impedimentos, digamos assim, de mudanças constitucionais, né? Embora nos últimos tempos, que é outro tempo que eu gostaria também de te passar, o que tu está achando dessa... Quantas vezes a Constituição já foi alterada agora, desde 88? Né? Então, não sei, me parece assim que talvez alguma coisa... Não sou a favor de constituinte. Não sou a favor de constituinte. Eu acho que essa ideia de constituinte que tem circulado aí, eu vejo com muito maus olhos isso aí, tenho medo disso, especialmente no momento em que é um país extremamente dividido, com uma tendência inclusive de ameaças à democracia, como foi
nós vivenciamos há pouco tempo, que inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal, através dos ministros, se manifestaram claramente sobre isso, né? Então, isso aí, para mim, não funciona. Agora, alguma coisa nós temos que rever, né? Alguma coisa, porque quanto, por exemplo, tu mencionaste a prisão executória, eu acho muito difícil, pelo texto constitucional, existe a discussão, é uma cláusula pétrea de somente do trânsito em julgado. Agora, eu sempre penso na máxima do Cícero, summum ius, summa injuria. Né? Se tu tens que ter, se tu levar o direito ao excesso, no máximo, na cada pontinho, eu não sei se você não está causando uma enorme injustiça também, né? Então tem essas questões, assim. Hoje, por exemplo, quem vai na área criminal, quem vai ao Supremo, quem consegue chegar ao Supremo e ter força para litigar, dificilmente uma pessoa que esteja respondendo por um furto, por um roubo, alguma coisa, digamos, na área criminal, né? Ele vai ter cacife e estofo financeiro para pagar um advogado que tem que se hospedar, tem que assistir às sessões, tem que verificar os seus processos. Então, assim, isso me parece também, de uma certa forma, dentro dessa fórmula, dessa máxima summum ius, summa injuria. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Quem é que está, quem que também está se protegendo dentro disso aí, né? Eu vou só voltar um pouco, assim, é bastante coisa, né, Conrado? Só para não... É que o tema é tão grande, eu até peço desculpas aí, porque uma coisa vai puxando a outra, né, Pedro? E a gente... É como se nós estivéssemos conversando aqui, realmente, todos nós aqui sentados numa mesa aqui, mas não... Então, acaba a coisa saindo fora do Conrado, só que tu falava... As decisões do Tribunal Constitucional Alemão, desde 1950, quando ele foi instalado, do Tribunal Constitucional Alemão, sem contar as decisões que são tomadas em câmaras, tá? Que são menos volumosas, tá? Mas as decisões dos senados, os dois senados, que são divididos por matérias, elas estão todas reunidas em 152 volumes, tá? Então, são 70 anos de decisões que estão em 152 volumes que não passam de 500 páginas cada um. Isso vai um pouco na direção, e depois eu volto para o que o Conrado disse, tá? Isso vai um pouco na direção do que falou antes o Leandro. Se a gente pegar, talvez, o Supremo Tribunal Federal de um ano, a gente vai ter 150 volumes em, talvez, né, 2 meses e meio de decisões, né? Tá? Mas o que eu quero dizer com isso? O tribunal efetivamente tem uma posição, né, Leandro? Então é o voto que é chamado de per curiam, né? É o voto do tribunal. E raramente, apenas em casos muito raros, existe o voto dissidente, né? Só quando efetivamente o juiz não consegue concordar com aquela decisão, tá? Então, aqui nós temos o voto seriatim, né? E Conrado também vale no tribunal, né? Então, todos os desembargadores, todos os juízes, os ministros dão o seu voto, né? Ainda que pode ser concordo com o relator, né? De acordo com o relator, mas essa não tem sido a prática no Supremo Tribunal Federal mais ou menos já há uns 20, 25 anos. Se a gente voltar ali para a década de 50, 60, o que tinha efetivamente era o voto do relator e depois a concordância dos demais. Daí o acórdão, né? Eles acordam em chegar ao resultado tal. Aqui, então, esse nosso voto seriatim, ele leva a vários problemas e um deles é o excesso de decisões, digamos assim, né? Não de decisões, mas o excesso de decisão, tá? É muita informação para uma decisão só. Obviamente, quando eu tenho que juntar 11 pessoas que pensam diferente, vamos pegar o tribunal alemão como exemplo, lá 8 pessoas em cada senado, e chegar a um voto, esse voto vai ter que ser depurado, burilado, as palavras melhores escolhidas, porque aí é a opinião de todos, né? E eu preciso chegar a um consenso sobre não só sobre o resultado, não é mesmo? Como sobre os fundamentos que levam àquele resultado. Então, isso obviamente leva talvez a melhor estruturação do julgado.
E aqui vem uma curiosidade que eu acho muito interessante, que é o juiz do Tribunal Constitucional alemão, ele não vai julgar a sua especialidade. Veja que interessante. Então, o Conrado, se fosse ao Tribunal Constitucional alemão, ele não iria para uma turma que julga direito penal. Ele ia julgar direito europeu. Por que isso? Para que ele não leve toda aquela sua bagagem e queira influenciar o tribunal com a sua concepção. Ele não é o Tribunal Penal do Conrado, ele é o Tribunal Penal Constitucional. E então eu vou pegar alguém que não é do penal, que vai ter que estudar, vai ter que, obviamente, né? Mas o meu orientador, por exemplo, que é um tributarista, ele foi designado para julgar direito europeu. Não foi para o direito tributário. Não foi. Tá? Então, efetivamente, isso é um sistema de controle também ali, né? Então, a pessoa não leva tudo que ela sabe já. Ela é um jurista muito bem formado, mas ela não vai julgar, não vai ser o relator da sua especialidade, por assim dizer. Tá? Veja, Conrado, eu concordo plenamente contigo sobre constituinte. Não, a gente precisaria de uma quebra institucional. Não me parece que, por mais instabilidade institucional que a gente não teve uma quebra institucional, né? Certamente não há essa quebra, né? E de alguma forma isso corresponde também no papel que a gente quer dar ao judiciário, se é ao Cícero, se é um juiz ativista, se é... Tudo isso me parece que o nosso constituinte já decidiu pela gente, né? Ele, de alguma forma, ele nos disse, olha, o Poder Judiciário vai ter essas prerrogativas, esses poderes, a gente vai dar essas garantias para os juízes, para que eles sejam independentes, que eles não se preocupem se eles vão ter um salário no final do mês, porque eles terão. Eles não têm mandatos, ou seja, eles não dependem da aprovação popular. Me parece que isso, pelo menos a leitura que eu faço, não se preocupe com a política ali do lado de fora. Aqui dentro vocês têm um guia que é a Constituição e as leis. Né? O Conrado não precisa se preocupar, e aqui obviamente eu estou fazendo esse jogo, né, Conrado, me desculpe, mas aqui é o Conrado, né, o Conrado professor, o Conrado teórico, não o Conrado desembargador, mas veja, os colegas do Conrado, eles não precisam se preocupar se o governador vai gostar ou não da decisão, porque o governador vai ser ou não reeleito, e depois ele vai ser obrigatoriamente sair, e os desembargadores ficarão até os 75 anos. E veja, basta pegar, vamos pegar o exemplo do Conrado, mas podemos pegar qualquer outro juiz aí, quantos governadores já passaram enquanto tu era juiz e desembargador, né? Mas nem vou dizer, né, meu Deus do céu. Vou fazer um retorno lá para metade do século passado. Mas veja, muitos. A política é irrelevante, né? Por isso, porque nós acreditamos que os juízes eles estão acima dessa instabilidade. Me parece que o Constituinte sabia disso. Nós não elegemos, a gente poderia ter escolhido juízes eleitos, a gente não faz isso. O sujeito passa num concurso e ele vai ter as garantias, ele vai ser inamovível, ele não vai ter seu subsídio reduzido, ele não vai ser, enfim, retirado, salvo em casos excepcionais, enfim, mas ele vai ser juiz até o final da vida, né? Ou até decidir não ser mais. Então, me parece que ele deveria estar um pouco à parte das considerações políticas, né? E eu acho que os tribunais constitucionais que a gente analisa lá fora, eles obviamente sofrem influência da política, ninguém está dizendo que não, mas eles conseguem se manter um pouco mais à parte da política, ou pelo menos olhar adiante dela, para além daquela política atual, né? Isso vai um pouco, veja, na pergunta que tu fez antes, do que o Drayton mencionou, que as deliberações do Tribunal Constitucional Alemão são secretas. Elas efetivamente são, e lá não entram ninguém a não ser os juízes, Leandro. Não há assessores, não há gravadores, não há câmeras. Eles chamam de sala do aconselhamento, Beratungssaal. E lá eles decidem. E o que ficou decidido ali está decidido, só vai para um deles para ser escrito o voto.
que depois será circulado até que se chegue na versão final. Vejam que a influência sobre um deles é muito baixa. Por quê? Porque ele é só um e não se sabe como eles votaram ali dentro, né? Então, não tem aquela coisa de eu vou designar a minha pressão sobre um juiz, porque não, todos eles entram na sala e desta sala sai um voto, né? Então, a gente poderia criar um desenho institucional que favorecesse isso também, né? Me parece que o nosso Constituinte tentou, dando todas as garantias para os juízes, inclusive para os juízes constitucionais, para evitar uma influência em demasia da política no direito, né? Eu não sei se o projeto constitucional foi vencedor ou não. Aí a gente pode discutir, né? Eu te perguntaria ainda dentro dessa linha, como é que para ti tá essas questões das decisões do STF agora durante a pandemia, né? Se tu pudesse dar algumas palavras para nós a respeito disso. Porque foram tomadas várias decisões que acabaram repercutindo assim fortemente em termos tributários, econômicos, né, no desenvolvimento, nas liberdades individuais. Então, se tu pudesse dar o teu parecer, seria muito interessante. Essa é uma questão interessante, né? A gente comentava, o Supremo Tribunal Federal, durante a pandemia, ele ampliou as competências do chamado plenário virtual, né? O plenário virtual nada mais é do que um repositório onde os ministros depositam os seus votos, se assim o quiserem, ou simplesmente manifestam a concordância com o relator ou a discordância com o relator, tá? Isso significa que aquele exercício de colegialidade, né? Então, todos nós já participamos de órgãos colegiados, ou, né, que funcionam com mais de 3 membros, ou com 3 ou mais membros, que sabem que, de alguma forma, o colegiado funciona como um filtro de argumentos, um local de debate, um local onde eu levo as minhas ideias e talvez eu receba críticas, talvez eu receba, enfim, apoio, mas é um local no qual se trocam ideias e as ideias são melhoradas ali, né? É o que o Aristóteles aqui, pelo amor de Deus, né? Eu não quero falar de Aristóteles para 2 conhecedores, mas veja, ele chamava da sabedoria da multidão, né? Então, parece que a nossa organização é para dar mais poder aos órgãos colegiados porque eles tomam melhores decisões. E o plenário virtual, ele infelizmente acaba com essa sabedoria da multidão, exatamente por ser um local onde eu simplesmente deposito a minha posição, deposito o meu voto e não há qualquer debate, não há qualquer troca. É simplesmente uma soma dos votos. E não é que é uma soma como a gente fazia antes, né? O ministro tal votou sim, votou não, não. É uma soma efetivamente objetiva. Eu tenho um quadradinho onde há um voto que é a favor, outro voto contra. Eu somo qual tem aqui, fechou 6, beleza. Então ganhou essa posição. Isso efetivamente é um prejuízo muito grande. Não para o mérito das decisões, não precisa entrar no mérito das decisões, mas para a estrutura colegiada do Supremo Tribunal Federal. Nós temos ali 11 pessoas competentes que, de acordo com a Constituição, possuem notório saber jurídico. Pessoas com notório saber jurídico têm que debater entre si para chegar ao melhor resultado, né? Não é simplesmente dar a sua posição. Veja, imaginem nós 3 aqui, segunda instância, sim ou não? Aí o Conrado diz, não. O Leandro diz sim, eu digo não. Aí ganhou o não. Mas por quais razões o não ganhou? Quais são os fundamentos? Quais são as melhores ideias, os melhores argumentos que embasam essa posição? Nada disso a gente sabe, porque não houve um debate. Pois é, mas Pedro, assim, ó, eu não sei, né? Porque tu vês assim, ó, nós temos um sistema aqui no âmbito paroquial, aqui, né? Nós temos assim, nós temos um sistema. O nosso hoje é o Temes, né? O EPROC está entrando no Tribunal de Justiça, a Justiça Federal já implantou, acho que toda ela praticamente já está dentro do EPROC, né? Todos os processos, enfim. Mas assim, então você faz o teu voto e já
na distribuição, quando tu abres a sessão, a secretária da Câmara abre a sessão, ela monta a sessão como? Numa determinada composição. 3 desembargadores. Sim. Só esses 3, os gabinetes desses 3 desembargadores têm acesso aos votos todos dos juízes. Então, são 4 na Câmara, um fica completamente fora, ele não tem acesso nenhum a esse processo. Até por uma questão de sigilo, enfim, de manter a estrutura, enfim, né, de sigilo mesmo. Bom, o que acontece? Então, o relator lança o teu voto de relator antes da sessão, já está na rede. Aí o revisor tem acesso, ele vai examinar aquilo e diz, olha, eu concordo, não é exatamente o que eu penso, acompanha o relator. Vai, ao mesmo tempo em que já está na rede, também está para o vogal. E o vogal, ele vai dizer, ele pode ter várias posições. Olha, eu fecho 100% com o voto do relator e já vou votar. Mas, por cautela, vou aguardar o voto do revisor. Pode trazer uma outra novidade. Ou então ele não espera e vota, e tudo isso, esse jogo todo, digamos assim, se a gente pode usar essa palavra, né, já está acontecendo o julgamento, né? Porque eu sempre digo, não é um clube de amigos. Não é. Quem tem essa ideia está muito equivocado. Nós não somos inimigos em absoluto, nós somos colegas, mas cada um no seu quadrado. Então, há uma discussão, por isso que o que acontece é que quando se vai à sessão, o processo já está pré-organizado, digamos assim. Eu não gosto de dizer pré-julgado porque é perigoso. Sim. Porque muitas vezes a sustentação oral do advogado ela faz mudar o julgamento. Porque o que acontece? Tu ficas em dúvida porque tu não fizeste a leitura total que o advogado está te trazendo de uma determinada prova, de um depoimento, de uma perícia, enfim, de alguma situação de fato, ou mesmo jurídica, e aí tu pede vista do processo e tal. Então eu vejo assim, ó, essa questão, eu não sei como é que tu, não sei se é isso que tu te mencionas assim, porque as nossas sessões hoje estão acontecendo virtuais também. Nós temos um grande número de sessões virtuais. E nós separamos as virtuais daquelas que são virtuais com sustentação oral. Então, na verdade, assim, ó, nós até fizemos a divisão, assim, são as sessões virtuais, é uma nomenclatura, são problemas de nomenclatura, virtuais e sessões por videoconferência. E aí, quais são essas? São aquelas que os advogados pediram para fazer sustentação oral. Então, eu não sei, eu te coloco isso, né? Essa experiência, às vezes, será que não tem esse viés aí que eu estou colocando? Sem dúvida, assim, quando veja, eu tô me referindo único e exclusivamente à mudança do sistema de julgamento do Supremo Tribunal Federal durante a pandemia para um sistema que nunca tinha sido usado, que é o do plenário virtual. Então, não é essa sistemática que já funciona há muito tempo no TJ, né? Enfim, da liberação do voto e depois a discussão entre relator, revisor e vogal, enfim. Não se mudou e se transferiram competências que antes eram do plenário, Sim, para o plenário virtual, que antes era usado única e exclusivamente para julgar se havia ou não repercussão geral. Então, veja, o plenário virtual foi criado para uma coisa específica. Sim. Na pandemia se transferiram competências, inclusive para julgar casos de repercussão geral de causas bilionárias, processos que envolvem direito penal, coisas muito graves. E se colocou, sabendo disso, se colocou no regimento o pedido de destaque. Então, veja que mesmo os ministros reconhecem que há alguns processos que alguém vai dizer, não, eu quero julgar efetivamente nas sessões normais e não mais nessa sessão virtual. Então, eu não sei se a gente está falando da mesma coisa, porque eu acho que não, Conrado, porque o de você não. ainda Não.
É. O Não, tá, é que tu falaste no plenário virtual, né? não Não, é não. era a Tá. virtualização das sessões, não é efetivamente Isso, tá. Não, não, tá. Eu que fiz a confusão. o Não, Supremo. sim, o plenário virtual ele ficou um negócio completamente diferente. Isso. Sim. É, Ele, eu que dei uma viajada agora na maionese aqui. ele fez a virtualização das sessões, e aí, veja, está tudo certo, né? A gente tem que manter o judiciário funcionando, a gente faz as sessões virtuais e está tudo perfeito, não há problema algum. Mas imagine que a gente transfira todas as competências de uma Câmara Criminal para simplesmente um repositório na qual o relator, o revisor e o vogal cliquem lá dizendo eu concordo, discordo, e não haja mais nenhum tipo de troca. Não, sim, de debate, né? Exatamente. Aí, isso me parece ser, ainda que possa É. haver um debate informal, isso me parece ser algo que prejudica a própria ideia de colegialidade, né? E isso vem ocorrendo. Isso de fato ocorre. Mas, de novo, tem as suas vantagens. E é o que a gente aqui, né? Tem uma frase famosa de um economista americano liberal, Thomas Sowell, que não existem decisões, né? Em casos complexos não há decisões, apenas trade-offs, né? Apenas trocas que são melhores e piores, né? Então, ou era deixar o Supremo Tribunal Federal sem tomar nenhuma decisão, ou transferir para sessões virtuais, que levam mais tempo, tem os problemas técnicos e tal. Mas eles resolveram levar isso adiante e botaram no plenário virtual, que efetivamente tem alguns problemas. Eu vou dar um caso, só um ministro, não precisa ser citado, porque não é o caso dele, ele decidiu num dia a favor do contribuinte num caso envolvendo IPI. E no outro dia, quando as pessoas acordaram e visitaram o site do Supremo Tribunal Federal, o nome dele estava do outro lado da coluna, contra o contribuinte. Sem explicação de por que mudou as razões, né, não havia acabado o julgamento ainda no plenário virtual, então é dado ao juiz trocar de posição. Mas sem nenhuma explicação. Não sabe se foi um erro, se ele foi efetivamente, se ele refletiu melhor, quais são as razões, nada disso. Ele simplesmente trocou de lado. Tá? E isso me parece que gera um problema, não para a decisão em si, porque o caso é relevante, né, em si, o mérito, mas para a própria autoridade do Supremo Tribunal Federal. E é isso que me preocupa, né? Eu gosto de um poder judiciário com autoridade, reconhecido, cujas decisões são respeitadas, não porque decisão judicial se respeita, mas porque aquela decisão tem autoridade do poder judiciário, né? Eu vejo que o poder judiciário é simbólico também, né? Ele é quem dá a última palavra, e quem dá a última palavra, veja, é um símbolo do poder, né? Mas é isso, eu acho que Bom, não senhor sei, eu estou à disposição. nós vamos ultrapassando aqui já 1 hora e 10 minutos, né? Então vamos estourar o nosso tempo. Eu gostaria de abrir uma oportunidade para que você fizesse uma última consideração, Pedro, a respeito dessas questões do STF, as questões constitucionais, o direito tributário e a pandemia. Que te deixo bem à vontade para dar uma última palavra. Assim, veja, Leandro, eu vou tomar, já que é um espaço livre, posso escolher outro tema? Eu vou escolher o tema da divulgação científica, que é o que vocês vêm fazendo, e fazer um elogio sincero que a gente está passando por um momento bastante diferente, no qual as próprias universidades estão precisando se reinventar, né? E a gente tem essa ideia, obviamente nós somos mais velhos do que a nova geração, né? Então, que a universidade ainda era o centro do conhecimento, e a gente tem visto uma transformação muito rápida, onde há pessoas com projetos como esse, que têm feito um papel que muitas vezes a universidade tem se omitido de fazer, né? Que é buscar uma divulgação de qualidade no formato um pouco mais longo, não simplesmente, né, uma troca rápida ali, como é o jornalismo, digamos, né, 30 segundos, 2 minutos, mas uma troca rápida. Então, eu realmente acho que a gente tem, a universidade vai precisar se reinventar, mas esse tipo de plataforma de divulgação com pessoas capacitadas, de conhecimento verdadeiro, né, não é aquela coisa do passe no concurso, ganhe dinheiro, né? Converse comigo para perder peso, não é isso, né?
é um debate sério sobre temas complexos, num formato no qual o tempo não é um elemento tão primordial assim, né? A gente poderia ficar aqui mais meia hora. Então, eu gostaria de parabenizar. Eu não teria essa energia que vocês têm. Eu, enfim, me canso muito rápido das coisas. Então, é muito bom acompanhar o canal de vocês ou os debates que vocês têm feito no canal do Leandro, porque envolvem os temas mais interessantes. E eu, obviamente, estou aqui porque sou amigo de vocês, não por nenhum mérito pessoal. Eu vi esses dias o debate com o Eugênio, né? O Orlando, desculpa, Orlando, que foi um debate muito interessante. Então, assim, eu acho, assim, eu realmente parabenizo vocês, fico muito feliz de participar e espero que isso continue, porque se existe algum futuro no conhecimento, certamente é esse, né, dessa transposição do conhecimento de um local para efetivamente uma troca de ideias entre pessoas interessadas e honestas e que efetivamente buscam melhorar os seus próprios argumentos. Então, muito obrigado, eu estou sempre à disposição, sempre que quiserem, contem comigo. Doutor Conrado, uma palavra final. Bom, primeiro, o Pedro não está aqui só porque é nosso amigo, não mesmo, né? Eu tenho muitos amigos, e claro, eu gostaria que todos estivessem aqui, mas sempre tem, digamos assim, o nosso debate, eu acho que a ideia surgiu a partir das jornadas lá que o Leandro sempre organizou na UBRA, né? E ali nós um dia conversando, poxa, nós podíamos fazer um programa assim de conversar com os nossos amigos, né? Porque todos, o pessoal todo, mais claro, sempre dentro da academia. A nossa ideia aqui é fazer um debate acadêmico, mas enriquecido pelas nossas experiências profissionais. Essa que era a ideia. Eu acho que isso aqui é um pouquinho diferente, assim, né? Porque cada um vem. Então nós temos assim alternado entre a filosofia e o direito. Quando a gente une, maravilhoso. Às vezes não dá para unir, mas sempre está entremeado pela filosofia o direito, né? Mas Pedro, eu que te agradeço as tuas explicações, na verdade, deste uma aula para nós aqui de direito tributário, constitucional, essas comparações aí com a Alemanha, que eu acho que são muito interessantes, né? E eu acho que a ideia do espaço também é esse aí, porque divulgar e fazer isso que tu estás mencionando, o diálogo. Eu acho que o problema nosso hoje é a falta de diálogo. E aqui ficou uma coisa muito tranquila, muito informal, né? Acabou essa pandemia, deu esse viés também positivo, da gente nos proporcionou criar outras alternativas de conversar. Eu acho que o que nos falta fundamentalmente é diálogo mesmo, tanto na academia quanto fora da academia, nas nossas vidas profissionais, né? Eu acho que essa é uma tendência complicada de transformar as pessoas, né? Esse atomismo da sociedade atual, né? Então tu vai quebrando esse atomismo no momento em que tu para ouvir o que o outro tem para dizer, né? E nós todos somos profissionais e temos experiência na academia também, né? Então, muito obrigado, Pedro. Foi excelente. Obrigado. Eu devo dizer que eu também estava tentado a usar uma gravata borboleta como o professor Luciano, mas não, mas aquilo ali já do Luciano já é a marca registrada, né? Aí teria um problema de marcas e patentes, né? O sentido da vida a usar. O sentido da vida, isso aí. Tá bem. Bom, doutor Conrado, muito obrigado pela parceria. Professor Pedro Adami, o senhor deu mais uma aula. Eu fico muito grato pela tua participação e pela amizade, né? Muitas vezes já assisti a tuas colocações no grupo de pesquisa do professor Arthur Ferreira Neto, lá na PUC, e admiro muito o teu trabalho, seja em termos de direito constitucional, mas o senhor também se aventura muitas vezes na teoria do direito também, e na questão do direito tributário. Muito obrigado, fico muito feliz com a tua brilhante participação, tenho certeza que o pessoal vai apresentar. Então, com isso, me despeço e vou encerrando. Abração para vocês. Obrigado.